E todos digam: Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico. Obrigado pelo teu povo aqui esta noite. Obrigado pelos nossos líderes, irmãos, irmãs, membros. Eu oro que esta noite haja um toque celestial. Oro que transforme cada vida em nome de Jesus. Muda toda a tristeza em alegria e a tristeza em gozo. Remova toda a enfermidade no corpo do teu povo. Liberta o teu povo. Somente um toque e tudo estará bem. Eu oro que abra os nossos olhos para que vejamos coisas maravilhosas da tua palavra esta noite em nome de Jesus. Ensina-nos sendo tu mesmo e a nossa vida não será a mesma. Te agradeço porque sei que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Deus que abençoe a cada um, poder vos assentar. Então, é mais a alegria de estar convosco no estudo bíblico. Eu aprecio o povo que tem vindo pela primeira vez. Eu oro que o estudo seja tão simples para que possam entender e para ter o benefício do estudo desta noite em nome de Jesus. E para todos que têm vindo por longo tempo, pais e mães, pastores, missionários, obreiros, eu oro que o estudo seja tão profundo que possam alcançar alguma coisa. Que não seja quem diz, eu já sabia antes. Que Deus toca a cada vida. Esta noite viemos ao estudo das palavras em João 9, verso 1. E esta noite estamos a olhar desde 1 até 12. Verso 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que as obras de Deus sejam manifestas nele. Verso 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Uma vez que eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a sua saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Pois foi e lavou-se e voltou vendo. Verso 8. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigando? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriam os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu. Perguntaram, onde ele está? Respondeu: não sei. Essa é a passagem que estamos a olhar hoje. Ao olharmos a passagem, pode parecer muito simples, porque de fato é. Mas, veja, este milagre particular da cura do homem que nasceu cego foi somente escrito no Evangelho de São João. E ocupou todo o capítulo 9, este milagre, e todos os efeitos à volta do milagre veio acerca desta inspiração de João, o amado. Somente João que é que nos dá esta recordação e este sinal do Messias. Entendam que, uma vez que João escrevia, é somente este milagre que escreveu, o resto foi escrito pela inspiração. Ele tinha que mostrar que este é Cristo, e este é o Messias, este é o Filho de Deus. Então deu-nos os sinais de milagres e maravilhas
que havia de provar que ele fez, que este era o Cristo. Ao olharmos todo o capítulo e irmos além dos versículos que li para vós, irão descobrir que, número 1, o mistério do sofrimento foi resolvido. Era um mistério para ele. Este homem nasceu cego. Como é que isso aconteceu? Não é uma pessoa que veio ao mundo e era inocente, nasceu cego. Que mistério havia atrás disso? Então, o exemplo, os discípulos maravilhosos perguntaram, será que ele mesmo é pecador antes de nascer? E nasceu cego? Ou talvez os parentes nasceram até que ele nasceu cego? Era um mistério para eles. Mas dou graças a Deus porque Jesus resolve todos os mistérios da nossa vida. É o resultado da nossa... Então, 2. A majestade de Cristo na revelação. A demonstração de Cristo na sua majestade. Não ficou perplexo pelo problema, não ficou surpreso pelo problema. Ele sabia o que fazer ao homem e recebeu a cura. Jesus disse, aconteceu isso para que a glória de Deus seja manifesta. E podem ver aqui, eventualmente, a glória de Deus, quando se manifestou, quando Cristo vier em tua vida, quando Cristo toma conta da tua vida, a glória de Deus definitivamente será manifesta na tua vida em nome de Jesus. Posso também ver aqui, ao olharmos de novo o verso 1, diz, passando Jesus, viu um homem, o que nascera cego desde a sua nascença. E quando lermos Mateus, Marcos, Lucas, irás ver outros cegos que Jesus encontrou. Mas aqueles cegos tinham apelado a Jesus Cristo, filho de Davi, Jesus, tenha misericórdia de mim. Mas neste caso, o homem não apelou a Jesus, era o amor de Deus. Era a iniciativa do Senhor Jesus Cristo, ele mesmo, que veio a este homem e recebeu o seu milagre. Algumas vezes, você tem que pedir a Deus daquilo que você quer. Algumas vezes, você nem sabe, mas Cristo toma a iniciativa e mostra seu amor em ti. E Deus, ele vem a ti antes de você ir a ele e as maravilhas acontecem na tua vida. Não só isso, quando olhamos toda a história, é a gratitude, é da gratitude de um homem carnal não salvo. Tudo quanto pensamos era um dia de sábado. Pode Jesus fazer isso num dia de sábado? Não estava só a pensar das trevas, onde que o homem estava por todos esses anos. Era tão grato. Então chamaram os parentes do homem que nascera cego. Disseram, este é o vosso filho, não nasceu cego. Como é que recebeu a cura? Disseram que ok, ele é nosso filho, mas de fato nasceu cego. Ele sim nasceu cego, mas como recebeu o seu milagre, nós não sabemos, porque estavam com medo que haviam de lhes mandar embora do templo, fora da sinagoga, se confessasse que fora Jesus que curara o homem. A gratitude do homem carnal e pecaminoso não salvo no mundo. Então veremos outra coisa, a cegueira dos judeus líderes. Eles não puderam ver que este era Cristo. A cegueira de toda a nação, que vemos além disso a beleza e o benefício da fé sólida em Cristo. Este homem, sem o suporte do pai, o suporte da mãe, o suporte do povo religioso à sua volta, solidamente, individualmente, ele creu no Senhor e fez o que o Senhor lhe disse para fazer e recebeu sua vista. Ninguém pode te impedir de receber o teu milagre. E se você decidir pela tua mente que solidamente, como indivíduo, tomarei de Jesus Cristo e reaceitar o que ele disser, o milagre virá ao teu caminho. Milagre da salvação virá ao teu caminho. Milagre da cura virá ao teu caminho. Livramento virá ao teu caminho. Se você decidir pela mente que crerei no Senhor Jesus Cristo, todos os benefícios do Calvário serão nossos. Então vemos a coragem de ficar sozinho, firme, sem comprometer-se com o povo religioso, líderes cegos da terra. Vemos o homem. Se lermos todo o capítulo, é tão firme que assim como eu me firmarei. Ele era corajoso, assim que eu serei corajoso. Então, disso que ele sabia. Ele fez um lodo com os meus obras e disse, vai e lava-se. Agora voltei e vi. Toda a minha cegueira saiu. Então, argumentaram desta maneira. Diz que, olha, eu não sei mais além disso. Uma coisa sei, uma vez eu era cego, mas agora
uma vez eu era cego, mas agora e vai acontecer para ti. Será capaz de dizer, veja a minha condição anterior, mas agora, louvado seja o Senhor, as coisas não são mais as mesmas, em nome de Jesus. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. O que fez antes, continua a ser capaz de fazer hoje. Assim que abriu os olhos do cego naquele dia, neste lugar, ainda vai abrir os olhos dos cegos hoje, assim que crermos na sua palavra e nele. Aquele poder não mudará. Aquele poder está aí contigo esta noite. Estamos a olhar Salmos 46, Salmos 146, 8. Irás ver que este é o que Jesus fez, ainda continua a fazer e faz para cada vez. 146, 8. O Senhor abre os olhos do cego. O Senhor abre, continua a fazer, fez antes, faz hoje e para sempre fará até que cheguemos à glória em nome de Jesus. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Estamos a olhar Isaías 42, dirás, louvado seja o Senhor, eu não sou cego. Espera, serás salvo. Louvado seja o Senhor. Posso ver. Talvez podes ver fisicamente, mas olha o que este diz em Isaías 42. Isaías 42. Estou lendo o verso 19. Quem é cego, senão o meu servo? Sou ou surdo como o meu mensageiro. Está a ver? Pode você não ser cego fisicamente, talvez nasceu, é servo do Senhor. Presentemente você diz, eu conheço o Senhor, eu visitei a Calvário, eu orei, arrependi-me, creio no Senhor Jesus Cristo. Eu sou ganhador de almas, sou obreiro, sou líder na casa do Senhor. Veja de novo isso. Quem é cego, senão o meu servo? Você é cego do futuro, você é cego das coisas profundas da palavra de Deus, você é cego das provisões do Calvário para ti, você é cego das coisas que você pode fazer. O disse, quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro? Disse, quem é cego, a quem é cego como o galardão, e cego como o servo do Senhor. Diz, tu vês muitas coisas, mas não as guardas, ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouves. Alguma coisa o Senhor está fazendo na tua vida. Aquela cegueira espiritual o Senhor está a tirar. A cegueira física o Senhor vai tirar. A cegueira profética o Senhor vai tirar. A cegueira que você tem, o Senhor vai tirar em nome de Jesus. Estamos a ler Lucas 7, 21. Lucas, o que Deus vai fazer, o que Cristo ainda é capaz de fazer hoje. Nos diz, capítulo 7 de Lucas, verso 1. Respondeu, a hora chegou, e na mesma hora, a hora chegou. Curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. A muitos cegos lhes deu a vista. Tenho que vos lembrar que Jesus Cristo não mudou. Seu poder não mudou. E todas as possibilidades no seu nome, das coisas que ele não mudou, e deu à vista àqueles que eram cegos. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Estamos a olhar o verso 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 18. Diz, para lhes abrir os olhos e para lhes converter do poder das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e um lugar entre os santificados pela fé em mim. Podem ver muito claro aí, quando Deus enviou Cristo, quando Jesus enviou Paulo, o apóstolo disse, irei passar o mesmo milagre para ti, o ministério do milagre para ti, que abre os olhos dos cegos, vais abrir os olhos de muitos para ver o Calvário. Há muitos que são cegos para a interpretação do Antigo Testamento, eles abrem os olhos. Os seus olhos estão fechados para saber quem é Jesus.
qual é a posição, qual é o poder, qual é o privilégio que Cristo traz-nos. Vá e lhes abra os olhos. Irá abrir os teus olhos esta noite. Em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, aqui estamos lendo o verso 4. 2 Coríntios 4, estamos lendo o verso 4. Diz: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos que não creem. Esse é um tipo de cegueira terrível que Deus desse mundo, o Satanás, com todas as tradições, Satanás, com toda a sua adoração maligna, o Satanás, com todo o ocultismo, o Satanás, com todas as coisas malignas que os pagãos fazem, diz: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos que não creem, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandece essa luz, e quem resplandeceu em nossos corações, removerá a cegueira no teu coração esta noite. Diz: temos, porém, diz a glória em Cristo Jesus. Você alcançaste alguma coisa e terás tudo o que Deus providenciou para ti esta noite em nome de Jesus. 1 de João capítulo 2, 1 de João capítulo 2, estou lendo aqui o verso 11. 1 de João 2, 11. Mas quem aborrece o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não conhece, não sabe onde vai. Porque as trevas cegaram os seus olhos. As pessoas que andam com ódio no coração, ódio na consciência, ódio na sua vida, ódio fora deles, as suas obras são de ódio, os seus pensamentos são de ódio, as suas palavras são de ódio, tudo acerca deles é ódio. Veja, não sabem, são cegos, porque as trevas daquele ódio, daquele caráter, cegaram os seus olhos. Dou graças a Deus, olhos cegos estão se abrindo esta noite, e o Senhor te livrará em nome de Jesus. Mas veja, se alguém é cego, não sabe, porque pode ver as quatro paredes da igreja, eu não sou cego, porque posso ver as estradas, os carros, tudo quanto seja, e diz: eu não sou cego, porque pode ver o símbolo na estrada, diz que eu não sou cego. Veja para isso em Revelação 3, estou lendo o verso 17, diz: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. É pena para essas pessoas, e não sabes que és um desgraçado, não sabes que tu és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Essa é a palavra de Jesus Cristo. Quer nos abrir os olhos. Há certas pessoas que nem sabem que são cegas, e Jesus disse: o perigo, a tragédia, a pena, que você é miserável, mas você não sabe, você é pobre, não sabes, e você és um tipo de cego e tu não sabes. Diz no verso 18: aconselho-te, pois, que de mim compras ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareçam a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com o colírio, para que vejas. Esta noite eu verei. Eu disse: esta noite eu verei. Verás a glória de Deus em nome de Jesus. Esta noite estamos a falar a mensagem que diz: o poder de Cristo sobre pecado e sofrimento. O poder de Cristo sobre pecado e sofrimento. Tu sabes, lemos a partir do verso 1 a 12 e divido as passagens por 3. Número 1. Opiniões e muitas falas na sua cultura. Muitas pessoas, quando vêm numa cultura, Nigéria aqui, há uma cultura nigeriana. Mesmo entre Nigéria, há este que tem a sua cultura, norte tem outra cultura, no oeste tem outra cultura. Na tua tribo, há uma cultura da tua tribo, e a mesma coisa com estas pessoas naquele tempo. Os filhos de Israel tinham a sua cultura,
As nações à sua volta, as nações pagãs à sua volta tinham suas culturas e muitas das opiniões eram erradas, mas eram falatórias. Olhamos, número 1, opiniões e muitas falatórias nas suas culturas. A entrada, as consequências, o resultado da loucura dos homens e corrupção. Número 3, a obediência de uma fé significante em Cristo. Entenda, a obediência, somente uma fé mínima é o que vai ter essa noite. Quando aquela fé ativa-se entre ti, é manifesta por ti, irás ter a recriação na tua vida, uma mudança na tua vida, a transformação na tua vida. Sinais e prodígios vão te seguir em nome de Jesus. A obediência de uma fé significante em Cristo. Me diga o número 1 aí. As opiniões de muitas falas nas suas culturas. Voltemos para João, capítulo 9. Estou lendo o verso 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. As opiniões de muitas falas eram na sua cultura. Por que faz uma pergunta dessas? Os fatos. Quais são os fatos? Viram o homem. São fatos. O homem era cego. São fatos. O homem nasceu cego. Era um fato. Os fatos. 2. Quem pecou? Este homem tenha pecado antes de nascer. Daí que nasceu cego. São falas. 3. A falsidade do pecado dos parentes. Pecado dos parentes. Daí que este homem nasceu. 3 coisas nessa parte. Número 1, os fatos. Número 2, as falatórias. Número 3, a falsidade. Olhemos os fatos. Verso 1 de novo. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Esse é um fato. O homem nasceu cego. E o homem não podia dizer, nem sabia. Ele sabia apenas que eu sou cego, mas não sabia por quê. No verso 20 diz: seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho. Sim, é um fato, é o nosso filho, sim. E no verso 20 diz: e que nasceu cego. Veja, há pessoas que têm alguns predicamentos de muitas enfermidades, de alguns desafios, mesmo no passado. Veja, Mateus capítulo 19. Esse é um fato que aconteceu por muitas pessoas. Mateus 19, primeira parte do verso 12. Mateus 19, a primeira parte do verso 12. Diz: porque há eunucos que, esses são homens que são impotentes, que não se podem relacionar com mulheres, ainda que levam a mulher para cima deles, no verso 12, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da madre. É um fato, é um fato. Olhem suas vidas, vê que aquele homem aleijado desde a nascença, cego desde a nascença, impotente desde a nascença. Então, aquele outro homem, são fatos que são coisas que acontecem a pessoas, mas a solução está em Cristo. Eu disse, a solução está em Cristo, mas de fato temos que olhar os fatos. Atos dos Apóstolos 3, Atos dos Apóstolos 3, estamos olhando, verso 2. O qual vendo, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Esse é um outro fato. Então, vimos que há coisas que vimos nas pessoas que não podem saber se é da nascença, mas a pergunta é: que coisa é essa?
Qual é a falta será dos pais? Primeiramente, notamos os fatos. Há alguns fatos na tua vida. De fato, pode ser um fato espiritual, talvez é social, talvez é físico, qualquer que seja, mas sabemos que isso é assim. Mas isso não é o fim. Jesus vai se resolver os problemas. E Jesus removerá todas as coisas. Mas não pode se desviar do fato. Primeiro, a primeira coisa que estamos a olhar é que este é um facto. Nasci desta maneira. Este é um facto de que tenho esta enfermidade. Olha para isso, capítulo 14, lendo aqui o verso 8. Diz: E estava assentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Esse é um fato. Eu vos mostro em várias escrituras. Entendam uma coisa. É o fato. Número 2, que é as falatórias. Viemos ao capítulo 9 de João. João capítulo 9. Estou lendo aqui o verso 2. Os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este homem? Pensa nisso. Os discípulos olharam para o homem. Aqui alguma coisa que disseram. Quem pecou? É este homem que pegou antes de nascer, até que nasceu cego. Pode-se admirar disso. E diz: como é que pessoas adultas, crentes que seguem a Cristo por alguns anos, como é que podem dizer isso? Veja, algumas vezes depois de nascermos de novo, o nosso coração muda, o nosso coração é transformado, mas inicialmente tivemos antes de nascer de novo, nas nações de que vínhamos antes de nascermos, as culturas que crescemos nelas, as culturas, as coisas que dizia, não posso lidar com ele, se levares na cabeça as coisas na mente e dissermos: este problema é por causa disso, você nasceu de novo, mas este problema é por causa daquilo, ainda que tenha nascido de novo, por causa das falatórias que levamos desde a nossa vida incircuncisa e não convertida. Por que dizes isso? O povo judeu, olhando as escrituras, não entendeu as escrituras. O povo judeu olharam as escrituras e interpretavam mal as escrituras. E a sua mala interpretação das escrituras levou-lhes a pensar que alguém pode nascer com uma deformidade particular por causa do pecado que tenha feito antes de nascer. Olha para isto, estamos a olhar Salmos 51, estou lendo 5, Salmos 51, verso 5. Diz: eis que na iniquidade fui formado, e desde a ventre de minha mãe. A má interpretação da Bíblia, alguns falsos pregadores da Bíblia, na letra judaica, diz, Davi diz: da iniquidade fui formado e nasci no pecado. Significa que, ainda que não fosse nascido, já tinha feito alguma coisa errada e podia ser punido por isso. É por isso que este homem podia nascer cego por causa daquilo que aconteceu. Lembra-te que essas são falatórias que não são retas. É má interpretação da palavra de Deus. Por que dizemos isso? Porque todos pecaram e estão da glória de Deus. A mesma coisa contigo e comigo. Cada um nasceu no pecado. E se nascemos no pecado, aquele é cego. Por que você não é cego? Aquele é coxo, porque você não é cego, sim. Diz: era uma má interpretação da palavra de Deus. Olha, capítulo 50 de Salmos, 58, estou lendo, verso 13. Alienam-se o ímpio desde a madre, andam errados desde que nascem. Então, má interpretação do povo judeu, veja isso. Essas pessoas, porque eram um tipo de pecadores antes de nascer, porque eram estranhos antes de nascer, porque não viam justos até o tempo que nasceram. Diz: antes do nascimento já tem este desafio, que esse problema, e por isso isto aconteceu para eles. A resposta do Senhor Jesus Cristo, então entendam, foi a má interpretação da palavra de Deus por aqueles povos judeus. Estamos a olhar Isaías 48, 8. Isaías 48, verso
8. Irão ver a razão por que aquele tipo de falatórios, aquele tipo de ensinos errôneos que as pessoas podiam ter, aquelas deformidades antes de nascer. Isaías 48, estou lendo o verso 8. Nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco desde então foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que obrarias muito perfidamente e que eras prevaricador desde que tempo? O ventre. Chamando pecador desde o ventre. Veja, o que significa isso? Adão e Eva pecaram e seus pecados passaram para toda a geração. E cada um que nasce da mulher é pecador. Todos pegaram e estão da glória de Deus. Não é somente que quando você começa a falar mentir, quando começa a fazer mal, é que és pecador pela natureza. Diz, éramos todos pecadores pela natureza. E o povo judeu disse, somos todos pecadores pela natureza. Alguns pecados que cometemos antes de nascermos podem agora levar a algumas enfermidades e deformidades, mas Jesus disse, não é que este homem tenha pecado. O pecado real, o pecado prático, punido antes de nascer, não. Olha agora essa pergunta. Estamos a olhar Mateus capítulo 16. Mateus 16, estamos lendo o verso 13 e 14. Então veja, as bases das suas falatórias já estão lá. Mateus, me digam, capítulo 16, qual é o versículo que estamos a olhar? Verso 13. Sejam rápidos. Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia e de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Pensa nisso. Quem os homens dizem quem é o filho do homem? Olha a resposta. E eles disseram, uns, não todos, uns João Batista, olha para isso, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Olhem para aqui. Por que disseram isso? Viram os milagres de Jesus e viram os sinais de todas as maravilhas, e as suas mentes esperavam que pudessem entender. João Batista, que morreu, será que reencarnou-se? E Jesus agora foi nascido, mas a nação de João Batista, por causa dos herodianos e todas as nações à volta, criam nos ensinos errôneos da reencarnação e passaram isso para os filhos de Israel. E os filhos de Israel, quando visse alguém fazer bem, disse, é aquele poder que veio para eles, é aquele Elias que veio, voltou à vida. Alguns diziam, é Jeremias que voltou à vida. E do outro lado, algum que tinha problema, aquele homem nasceu cego e disse, aquele homem viveu no mundo antes. E quando estava no mundo antes, era um homem mau, era um homem maligno, tinha feito muito mal. Por causa disso, agora nasceu no mundo e agora todas as calamidades estão acontecendo a ele. É o que impede muito, é o que as religiões não têm a luz, é o que eles creem. Eles introduziram na nação de Israel. Por isso que os discípulos agora estavam perguntando a Jesus, o que as pessoas dizem é verdade, que este homem, agora que nasceu cego, devia ter sido um pecador antes. Diz Jesus disse, não, nenhuma coisa de reencarnação aqui. Não há nenhuma coisa de reencarnação aqui. E isso é falso. Vemos, número 1, o fato. Número 2, vemos as falatórias. Número 3, veja a falsidade. Voltamos para João, capítulo 9. João 9, 2. Diz: e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Ou seus pais, para que nascesse cego? Veja, os filhos de Israel tiveram outro desafio, outra dificuldade. Estavam mal a interpretar algumas escrituras e o Senhor lhes corrigiu, mas não tomaram a correção. É hora que nós tomaremos a correção. Eu tomarei a correção. Eu disse, eu tomarei a correção.
Veja, há outras pessoas que vão às igrejas de vestes brancas, há algumas ideologias, algumas opiniões que foram dadas naquele lugar, agora nasceram de novo, ainda creem naqueles erros, ainda creem naquelas ideologias. Há certas pessoas que, noutras religiões cristãs, outras religiões já nasceram de novo, e há algumas coisas que lhes ensinaram, lhes disseram que qualquer coisa errada que aconteceu, é o destino de Deus, é a destinação de Deus, é a obra de Deus. Se alguém morre no acidente, é obra de Deus. Se alguém é cego, é obra de Deus. Se alguém é pobre, é obra de Deus. Se alguém vai à escola e não está a conseguir e faz os exames, é obra de Deus. Então, é o que Deus quer. Agora nasceu-se de novo, e as coisas que herdamos antes, e as coisas que conhecemos antes, na nossa cultura, que são erradas, ainda levamos conosco. Tudo será limpado na nossa mente em nome de Jesus. Olhemos Jeremias 31, Jeremias 31. Estamos lendo aqui o 29. Jeremias 31, 29. No verso 29 diz: mas cada um, veja o que diziam entre eles, dizem, estamos todos errados, estamos todos certos, os nossos pais fizeram males, é por isso que sofremos. E diz, será que não digam mais isso? Cada um que nasceu, não digam mais isso, que cada um será punido pelo seu próprio pecado, que não dirás aquilo mais em Israel. Uma vez diz, não continua a dizer isso. Eu quero a falsidade. Lamentação, capítulo 5, estou lendo 7, Lamentação 5, 7, já estão lá, Lamentação, capítulo 5, 1, 2, 3, vamos, leiam alto. Estão a ver isso? Diz, nossos pais pecaram e já não existem, já foram, nossos pais pecaram. Sabe, outras pessoas olham para aqui, outras pessoas estão tendo um tempo de sofrimento e dizem, sabe, nascer de novo, filho de Deus, nascer de novo, deixe suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Dizem, eu sei a fonte do meu problema, Meus parentes eram pagãos, eram pessoas malignas, morreram agora. O que aconteceu, está acontecendo para mim agora, estou levando o resultado das consequências do que eles fizeram. Cristo vai te libertar. Cristo vai te livrar. Qualquer que seja alguém que tenha feito, mamãe, papá, vovó, bisavó, agora deixa a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, aquelas coisas são canceladas. Olha para isso de novo, Nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades. Olha, Ezequiel 18, estou lendo 1 e 2. Ezequiel 18, 1 e 2. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que tendes vós que dizeis estas parábolas acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. E se alguém diz, há alguém aí que diz amém? Não podemos dizer de novo, podemos usar mais aquele tipo de opinião, não podemos nos livrar, não diremos mais aquelas coisas, porque são falatórios. Agora aprendemos que os filhos de Israel tinham falsas opiniões, muitas falatórias entre elas, por causa dos judeus, por causa do povo judeu, mal interpretavam as escrituras, por causa das nações pagãs à sua volta, e por aquela má interpretação das escrituras, e a influência da falsa religião, alguns creram que doenças, sofrimento, calamidades, deformidade, acidentes, qualquer que fosse, vieram por causa dos pecados cometidos pelos seus pais, mas Deus disse, nenhuma coisa é igual, nada para ti na tua vida, nada assim na tua família, nada dessa maneira no teu ministério, nada assim na tua vida espiritual em nome de Jesus. Veja, alguém nasceu de novo e está sempre apostatando-se, não está dizendo que
eu sou indulgente, não está dizendo que eu sou descuidado, não está dizendo eu sou quem não está consagrado a Deus. Disse, sabes, é o que sempre acontece, diz que não havia questão na família, minha mãe, meu pai e meus avós não eram cristãos, dou graças a Deus que eu sou cristão. Eu disse, dou graças a Deus porque eu sou cristão. Você ser um cristão vitorioso, sucessivo, depende de ti, não depende deles. Todas essas coisas são quebradas esta noite. Então, outros creem que Deus está punindo pessoas, bebês inocentes dos pecados dos seus parentes. Mas Jesus disse, não. Na tua vida, disse, não é para a calamidade. Disse, não para outras tradições. E não para todas as coisas errôneas em nome de Jesus. Olha, capítulo 9:3, Jesus respondeu, nem este homem pecou para que nascesse cego, nem seus pais, mas para que se manifestasse as obras de Deus nele. O tempo chegou para Deus fazer manifesta sua obra na tua vida, para destruir as obras do diabo, para te livrar. Eu estou livre esta noite. Eu disse, eu estou livre esta noite. Eu disse, eu estou livre esta noite. Mas agora, olhemos outra coisa. Ponto número 2. A vinda do pensamento pecaminoso e corrupção. Temos que colocar todas as coisas diretas, porque vimos prontamente, se alguma coisa acontece no tempo em que você nasceu, não irás olhar mais, dizer, talvez aquilo aconteceu antes de eu nascer, por causa do pecado antes de eu nascer, nenhuma coisa é igual, é agora. Talvez é por causa dos meus parentes pecaram, nenhuma coisa é igual, mas há outra coisa. A entrada da loucura do homem, depois de nascer no mundo, depois de viver a tua vida no mundo, há coisas que acontecem que nós pessoalmente causamos, que podemos dizer, isto aconteceu para esta pessoa por causa do seu próprio pecado, agora que está vivo. O homem, se não sabe conduzir e conduz, e for beber e ficar embriagado e está a conduzir, e o acidente acontece por causa de estava conduzindo bêbado. Quem causou aquele acidente? Será a sua própria culpa? Será a culpa dos parentes? Será a culpa das pessoas que alinham a estrada? De quem é a falta? De quem é o erro? É o erro da pessoa que estava a conduzir e que até pode alejar outras pessoas. Estamos a olhar João 5, 14. João 5, 14. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais para que te não aconteça alguma coisa pior. Esse não era um bebê, era um adulto. Era um adulto que recebeu o milagre, já recebeu de 38 anos, que Deus, Cristo lhe curou. Depois da cura, Jesus disse, agora, você é responsável, seja responsável, és um homem responsável. Você sabe o que pode vir a acontecer em ti. Nunca digas, ai meu pai e minha mãe, não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Olhemos, Salmos 107, Salmos 107, 17. Salmos 107, 17. Loucos por causa da sua transgressão. Olha para isso. Loucos por causa da sua transgressão e por causa da sua iniquidade, são afligidos. Veja, agora somos adultos, somos crentes, e se tornamos loucos e voltamos para o pecado e vivemos uma vida pecaminosa e vivemos uma vida suja, vivemos uma vida contaminada. Diz, loucos por causa do seu pecado, por causa da sua transgressão e por causa da sua iniquidade, são afligidos. Eles tiveram todo tipo de problema até a porta da morte. Estão quase à morte porque são loucos e vivem uma vida que não podiam viver. Então, isso afeta outras pessoas em algum momento. 1 de Crônicas 21. 1 de Crônicas 21. E se o líder torna-se líder,
alguma coisa pode acontecer, aconteceu para aquela pessoa, se o edificador não está seguindo as especificações que o arquiteto lhe deu, alguma coisa pode acontecer. Sua vida pode estar em perigo, então não podemos dizer é por causa do Satanás, é por causa de maus espíritos. Não, temos que desviar-nos da loucura. Primeiro de Crônicas. E Davi disse a Deus: eu pequei, porque eu tenho feito esse pecado. Agora, pois, rogo-te, pois, remova de mim a iniquidade sobre o teu servo, porque eu tenho feito. Me diga, eu tenho feito de que maneira? Loucamente. Diz, eu fiz alguma coisa louca. E aquela loucura de Davi teve consequências. Como adulto, você é um pai, é um adulto, faz alguma coisa que é loucura. És uma mãe e faz alguma coisa que é loucura. Você é um líder e faz alguma coisa que é loucura. Você é um bispo, faz alguma coisa que é loucura. Onde quer que estejas, quem tu és, faz alguma coisa que é loucura. Aquela loucura do homem irá ter consequências. Olha o verso 7, diz: Deus desagradou-se desse pecado, por isso bateu Israel. Por isso bateu Israel. Veja o verso 14. Então o Senhor enviou, mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram quantas pessoas de Israel? 70.000 homens, por causa da loucura do líder, que o rei, que Davi, tenha feito. Olha, verso 17. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo, e eu mesmo sou o que pecou e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. O ponto é, na vida, como adultos, e se fizermos alguma coisa louca, pode afetar pessoas à nossa volta. Número 1. A entrada do pecado pessoal. Significa que você é a pessoa, homem ou mulher, um crente, um líder, e faz alguma coisa loucamente. Primeiro, é a entrada da coisa maligna para ti mesmo. 2. É a expressão ou o espalhar do pecado por outras pessoas. Aquilo que você faz, outras pessoas à nossa volta, na nossa família, outras pessoas na nossa igreja local, outras pessoas na nossa comunidade, no nosso governo. Número 3. Número 1. A entrada do pecado como pessoa. Miqueias 6:13. Miqueias 6, aqui o verso 13. Pecado tem consequências. Tem consequências pessoais. Significa que a pessoa que comete o pecado tem consequências para a comunidade, para os companheiros à sua volta, à sua volta. As consequências também, mesmo na eternidade. Miqueias, capítulo 6, verso 13. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Esse é um adulto, não é alguém que não é um bebê que nasceu agora no mundo. Esse era uma pessoa responsável. Já testamos Calvário, fomos lavados e purgados pelo sangue do Cordeiro, professamos nascer de novo e sermos salvos. Dizem, se voltamos para o pecado, aquele pecado tem consequências. Alguém me puxou, não aceita ser puxado. Alguém me enganou, não aceita ser enganado. Alguém me tentou, não se entrega à tentação. Alguém me puxou, me empurrou, não aceita, porque Deus diz, no verso 13, assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Eu oro a Deus para que nos faça vigilantes. Que Deus nos faça vigilantes. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios 11. Estamos além do verso 29. 1 Coríntios 11.
29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. É para quem mesmo? Para a igreja? Para o vizinho? Para os filhos? Para quem? Para ele mesmo. Pecado tem consequências na pessoa. Cometeu o pecado, dizem. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Veja o verso 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, há muitos doentes entre vós, e muitos que dormem, muitos que morreram. Número 2. O espalhar do pecado aos outros. Há tempos em que as pessoas que cometem pecado como grandes, eles sofrem como resultado disso. Vejamos Gênesis 12. Gênesis 12. Estou lendo o verso 14. Gênesis 12, verso 14. Eu espero que vocês abram as vossas Bíblias. Penso que estão abrindo vossas Bíblias. Que boa igreja, Deus vos abençoe. Gênesis 12, lendo o verso 14. Diz: E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. Era Sara, sua esposa. E Faraó viu, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Olha para isto. E fez bem Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas, e jumentos, e servos, e servas, e jumentas, e camelos. Feriu, porém, o Senhor, e quem? E com quem mais? Com grandes pragas, e a sua casa. Por causa de quê? Por causa de Sara, mulher de Abraão. Estão a ver isso? Esse faraó, o rei na terra, e viu a mulher do outro, e tomou a esposa de Abraão. E quando lhe tomou, Deus castigou a Faraó e toda a sua casa por causa de Sara, mulher de Abraão. Capítulo 20. Pecado tem consequências a outras pessoas à tua volta. Por isso, se você pegas, há consequências próprias e consequências para outras pessoas. Estamos a olhar capítulo 22. E havendo Abraão dito que Sara era sua irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e disse-lhe: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também, ela pessoalmente disse: é meu irmão. Em sinceridade do meu coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse Deus em sonho: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher. Agora, pois, esse Gênesis, no tempo do princípio, e isto é Deus ele mesmo, lidando-se com a situação para Abimeleque. Isso não é o comento de palavras da nossa doutrina, não é Elias, não é Eliseu, não é Moisés, é Deus ele mesmo. Mesmo antes de dar a lei, e disse ao homem, o rei de Gerar, esse Abimeleque: agora pois, restitua a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não te restituires, saiba certamente que morrerás, tu e todo
Será que o pecado de uma pessoa afeta outras pessoas? Sim, porque diz, tu e tudo o que é teu. Verso 6, verso 8 dizia, e levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas estas palavras aos seus ouvidos, e temeram muito aqueles homens. Continua nos dizer, o que Abimeleque eventualmente fez o que o Senhor lhe disse para fazer. Verso 14, então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, e servos e servas, e os deu a Abraão, e me diga o resto. E fez o quê? Restituiu-lhe Sara, sua mulher. Pessoas dizem, eu tenho visto dessa restituição, mas descubro que a restituição é muito dura e difícil, porque não estão entendendo. Agora, aqui está Sara com Abimeleque. Abimeleque pecou e achou isso muito difícil. Não disse, eu vejo que é muito terrível. Diga-me, Abimeleque, o que Deus disse? Disse-me que se eu não restituir, morrerei. Agora, escolha entre a restituição e morte. Fazendo restituição, você vive. Não restituir, você morrerás. O que você vai escolher? Aconselho Abimeleque agora. O que Abimeleque fez? Faça a restituição enquanto vivo. Então, veja, pessoas irão permanecer vivas. Faça a restituição e permanecerás vivo. Permanecerás vivo espiritualmente, permanecerás vivo fisicamente, e muitos milagres de Deus virão sobre a tua vida em nome de Jesus. Olha o verso 17, veja o verso 17. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher. A mulher tinha sido afetada, e as suas servas, as servas tinham sido afetadas, verso 18, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Sabeis? Viemos a isto agora. Jonas, se alguém peca, afeta outras pessoas, e se você permanecer naquele pecado, será que vai viver? Vai estar destruindo a sua vida. E irá com isso destruir muitas pessoas à tua volta. Jonas, capítulo 1, estamos lendo, verso 1. Jonas 1. Agora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vá a Nínive, a grande cidade, e prega contra ela, porque a maldade vem até mim. Mas vai desobedecer, mas vamos rebelar, mas vai ter uma direção oposta. Pois Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jopa, achou que um navio ia a Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dela para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Verso 4. O que o Senhor fez? Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e... Veja, pecado afeta-te como indivíduo, mas Jonas não estava sozinho, estava num barco. Aquele pecado vai afetar outras pessoas. Olha o verso 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Verso 13. Eventualmente, entretanto, os homens remaram esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles, contra todos eles. Por causa do pecado de Jonas, a tempestade veio para Jonas e para o resto deles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. O que aconteceu? Me digam alto. E cessou o mar da sua fúria.
por causa ele era o problema. Temos que tratar o problema. Tira o problema da tua vida. Então, a paz virá para a tua vida. Agora, o derramamento do pecado para a eternidade. 1 Samuel 3, estamos lendo o verso 13. As consequências, que se não parar somente aqui na terra, não para somente aqui na terra, leva também a eternidade para sempre e para sempre. Olha, 1 Samuel 3, 13. E disse, porque disse, ele julgarei para sempre cada iniquidade que ele conhece, porque os filhos se fizeram contaminados e se restringiram. Eternidade. Salmos 92, estou lendo verso 6. Salmos 92, estou lendo aqui o verso 6. Em Salmo 92, verso 6, diz: brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que se praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Por quanto tempo? Para sempre. Essa é a razão pela qual temos que tomamos cuidado para que nenhum pecado permaneça em nossa vida em nome de Jesus. Judas tem um único capítulo. Judas 1, estamos lendo 12. No verso 12 diz: estes são manchas nas vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor, são nuvens sem água, levados pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam as suas próprias abominações, entre estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. O pecado tem eterna consequência. João 9. Quando olharmos João capítulo 9, entramos ao ponto número 3. Ponto número 3. A obediência de uma fé significante em Cristo. João capítulo 9, verso 4. Disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Verso 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a sua saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se. E voltou vendo. Olha, verso 8. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigando? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. E ele disse: mostra-te. E ele dizia: testifica e diga ao povo que eu sou. Diziam depois: como se te abriram os olhos. Outros diziam: é este. Outros diziam: parece ele. E ele disse: eu sou. Dizia depois: como se te abriu os olhos. Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus. Qual é o nome do teu Salvador? Qual é o nome do teu curador? Qual é o nome do teu libertador? Jesus, esse é o nome. Ele fará isso para ti. Ele fez lodo e ungiu os meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está? Respondeu: eu não sei. Quando olharmos esta aproximação número 1, a ocupação
do verdadeiro Cristo. Veja o que ele disse aqui. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Diz, eu tenho uma obra a fazer. Olha, João 4, 34. João 4, 34. Nos diz, Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E realizar a sua obra. Eu preciso de trabalhar enquanto é dia. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E nós temos que fazer a mesma coisa, nos diz no capítulo 19 de Lucas. Lucas 19, estou lendo aqui o verso 13. Ele chamou os seus 10 servos e lhes deu 10 dracmas e lhes disse, ocupai-vos até que eu venha. Ocupai-vos até que eu venha. E ora que você vai se ocupar até que ele venha em nome de Jesus. E enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Nos diz a mesma coisa, que se somos crentes e seguimos a ele, nós também somos a luz do mundo. Mateus 5, 14. Mateus 5, 14. Sois a luz do mundo. A cidade edificada num monte não se pode esconder. Nem uma luz não se pode. Mas é colocado no velador e dá luz aos que estão na casa. Deixa que a vossa luz resplandeça. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. E a minha luz resplandecerá. Onde que estás? Minha luz resplandecerá. A tua luz resplandecerá em nome de Jesus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, voltamos a João 9. A obediência para total cura. A obediência para a cura total. Olha, verso 6, verso 7. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a sua saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse ao homem, vai, lava-te no tanque de Siloé, que é interpretado o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Obedeceu o Senhor. Tu obedecerás ao Senhor. E quando obedeceres ao Senhor, o milagre seguirá. Não estou a ouvir esse amém. A cura seguirá. O poder de Deus seguirá. O milagre seguirá a tua vida em nome de Jesus. E assim recebeu o seu milagre. Número 3 agora. Observação na comunidade. Observação na comunidade. Estamos a olhar verso 8. Então os vizinhos observaram. E aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigando? Vá. Uns diziam, é ele. Outros diziam, é parece com ele. E ele disse, eu sou. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Alguém aí receberá sua vista. Receberá seu milagre. Olhemos o que este homem disse. E olhemos de uma forma clara assim que terminarmos na obediência para a cura total. Muitas pessoas não entendem. Querem receber um milagre. Pensam que sempre é o mesmo método em todo momento. Veja o que Jesus fez aqui. O homem era cego. Era o cego da nascença. Quando Jesus viu a ele, ele foi a ele e fez parte do lodo e fez alguma substância e untou os olhos. E isso parecia que estivesse a piorar a situação. Mas depois disso, sem explicar nada, sem lhe dizer por que fez o que ele fez,
E o homem estava admirado, e agora lhe disse, vai ao tanque de Siloé e lava. E não pediu a Pedro que fosse com ele, não pediu a Pedro nem João para que fosse com ele, disse, vai e lave-se no tanque de Siloé e verás. E o homem, sem nenhuma pergunta, somente obedeceu isso e disse, eu fui e lavei-me e recebi a minha vista. Eu fui e lavei-me e recebi a minha vista. Alguém aí, eu fui, lavei-me, recebi a minha vista. Alguém aí, mais uma vez. Eu fui, lavei-me e recebi a minha vista. Receberás em nome de Jesus. Que tipo de obediência é esta? Número 1. Obediência sem comentário. Obediência sem comentário. Por que faz isso para mim? Por que não me levaste por que não clarifica? Não houve pergunta nem por pouco. Obediência sem comentário. Vá e lava-se no tanque de Siloé e verás. Número 2, obediência sem consultação. Obediência sem consultas. Não consultou a ninguém. O Senhor lhe disse, ele teve o mandamento do Senhor e foi e lavou-se e viu. Número 3, obediência sem companheirismo. Veja, há muitas pessoas, ouvimos a palavra de Deus, quando ver o fulano de tal fazer, então vou seguir. Quando ver o fulano de tal a fazer, eu vou me ajuntar nele. Quando ver o fulano de tal fazendo, alguém tem que pagar onde eu for. Este homem teve uma obediência sem o companheirismo. Número 4, obediência sem a comparação. O homem não disse, ei, Jesus, eu ouvi que você curou o cego ali em Mateus. O Mateus não fez nenhum lodo para untar os seus olhos. Somente você lhe disse, abre os seus olhos. Somente lhe disse, abre os seus olhos e assim viu. Por que faz isso para mim? Eu ouvi que de alguém em Marcos também. O que é que tu queres que eu faça para ti? E o homem disse que eu receba a minha vista e recebeu a vista. Eu vi em alguém em Lucas que você fez dessa maneira, ele tocou e recebeu sua vista. Mas para mim, agora veja o que você fez. Não há comparação. Então, se tens que receber um milagre, veja o que ele lhe disse. Aqui é o que te digo. A sua obediência sem comparação. Número 5. Obediência sem contenções. Obediência sem argumento, sem lutas. Quando tu ouves um grão de demonstrante, quando tu sentes um grão de areia no teu olho, você sente a dor. Mas hoje este homem, Jesus Cristo, fez um lodo e colocou em 2 olhos, e para até mais fechar os seus olhos, para completamente fechar. Havia um desafio completamente. Mas o homem não contendou com Jesus, disse que, por que fizeste isso? Disse que agora não posso ver muito bem. A sua obediência sem contenção. É ouro, que Deus ajude a cada um de nós. Agora, número 6, obediência sem compreensão. Eu não entendo. Eu não posso entender nem por pouco como Jesus pode fazer isso para mim. Nem usou água para misturar o lodo. É somente com a saliva. Não disse ninguém para lhe trazer água. É somente com a saliva e fez isso e me ungiu. E disse que vai e lava-se. Então verás, como é que posso compreender? Eu não compreendo. A obediência sem compreensão. Número 7, obediência antes da cura. Obediência antes da cura. Quando Jesus Cristo fez o lodo, era cego, ainda estava a tomar o segundo passo, o terceiro passo, assim que ia, ainda era cego, mas disse, eu sei, quando chegar ao fim desta obediência, no caminho, meus olhos se abrirão. E teus olhos se abrirão. Eu disse, teus olhos se abrirão. Irão se abrir em nome de Jesus. Obediência antes da cura. Cristo ainda fala para ti. A palavra de Deus fala a homens neste tempo. Assim o Senhor ainda fala hoje aos homens. Chama homens, meu irmão, minha irmã. Esta é a verdade. Tudo quanto ele disser, não murmura, não consulta, não diga, não tenho nenhuma contenção, diga, eu estou à espera do meu companheiro para fazer isso. Tudo quanto ele disser a ti, há uma coisa só a fazer. O que é isso? Só obedece. E se tu estás na mão do Salvador, tem que fazer como mandato,
porque no outro caminho nem coloca a mensagem de lado, nem pergunta por quê. Por que faz isso? Por que coloca o lodo no meu olho, no lugar onde não tinha feito antes? Nunca dizes por quê. Nunca dizes por quê. Quando o teu Salvador fala a ti, o que é que nós fazemos? Só obedecer. E se naquela terra, além das nuvens, depois dos tempos, quando passarmos, na verdade, em que Jesus está chamando, siga-me. E fé é uma fé significante, manifestação da fé. A fé é tarefa. Colocar em Cristo, somente obedece, só obedece. Esse é o caminho de Deus. Quando a mensagem vem a ti, há uma coisa só a fazer, só obedece. E quando terminar a jornada da obediência, o milagre te alcançará lá. Vamos nos levantar, falar com o Senhor em oração. Esse é o teu tempo, esse é o tempo de milagre, esse é o tempo de libertação. É somente obedecer. Esse é o teu tempo. Quando se abrir os olhos cegos, é só obedece. Esse é o tempo de se levantar e andar, só obedece. Esse é o tempo que irá te dar a graça da obediência, a graça de fazer a vontade do Senhor, porque quando tu arrepender, só obedece. Ele te chama para depender nele, só obedece. Te chama para olhar a Calvário, somente obedece. Te chama a ele lavar-se no tanque de Siloé e lavar-se no sangue de Jesus Cristo, que lava-te, que te purifica e tira todos os teus pecados, só obedece. Ele te chama, disse, sede santo porque eu sou santo, só obedece. Ele te chama para permanecer, só obedece. Te chama para ser obediente à palavra do Senhor, diz só obedece. É o caminho de Deus. Quando o Salvador fala a ti, há um caminho, há uma coisa só a fazer, só obedece.